Há anos, a Sociedade das Nações debatia a divisão dos territórios conquistados ao inimigo. E a pensar em Portugal, como um país aliado, teve que se procurar se merecia ou não manter as suas colónias. Hoje chega-nos postal da Grande Guerra, de outro continente. A Alemanha declarou guerra a Portugal em 1916, depois de nós termos apresado os seus navios que estavam em Lisboa, a pedido de Inglaterra, mas em África os conflitos já tinham começado em 1914. Fala-se muito do corpo expedicionário português na Flandres, mas poucos sabem o que aconteceu em Angola e em Moçambique. Rendida a África Ocidental alemã a partir de 1916, as forças aliadas, britânicos, a Nova África do Sul e os belgas, iam empurrando os alemães para cima de Moçambique. O que podia Portugal fazer? Portugal, obviamente, tem uma determinação logo de princípio que é defender as colónias. E é consensual. Qualquer partido português naquela altura, por mais divisões que houvesse, estava ciente da sua missão de defender a integridade dos territórios coloniais portugueses. E daí que foram colocados dois experimentados oficiais, Alves Roçadas no sul de Angola, Pedro Massano de Amorim para Moçambique, com a missão de, e a missão é ambígua, e começam as grandes questões portuguesas. Ninguém explica bem o que é que se quer. E o norte de Moçambique tem um problema, é que não era propriamente território nacional, era a companhia do Niassa, uma companhia privada que inicialmente tivera dinheiros portugueses, depois britânicos e finalmente já eram os próprios alemães a controlarem grande parte do capital. As populações viviam em condições absurdas. Eram explorados porque aquilo era um mercado, fundamentalmente para levar mão de obra para as minas do Transvaal. E o que vão encontrar as expedições ao chegarem a Angola e Moçambique? Vão encontrar uma impreparação enorme. E vão encontrar, obviamente, o reflexo daquilo que se passa em Portugal. Um país dividido, com enormes problemas, sem critérios. Se a missão fosse defender e se a missão fosse estabilizar, até era possível. Mas não era isso que os mais radicais em Lisboa queriam ouvir. Massano de Amorim tinha experiência de África e desde a sua chegada com a primeira expedição a Moçambique, é claro. Bom, nós não podemos defender a fronteira toda, são 700 quilómetros. Ou seja, a fronteira do Rovuma, do rio Rovuma, é uma fronteira de 700 quilómetros. Só para dar uma ideia, era igual a todas as trincheiras da frente ocidental na Europa, onde estavam milhões de homens. Portanto, 700 quilómetros não são defensáveis. O que se pode fazer é ter postos de vigia junto à fronteira e defender em profundidade. E disse outra coisa muito importante. Isto não é um território para europeus. Os europeus que vêm do continente europeu morrem. Massano de Amorim propõe que se trabalhe com os povos locais, fazer companhias nativas, neste caso com os landins, como os alemães faziam com os ascaris. Mas não era isso que Lisboa queria ouvir. E Massano é substituído. Lisboa passa a nomear comandantes militares sem experiência de África. A seguir vem o Major Moura Mendes, que não conhecia nada da África, que não conhecia o território, e tem a missão gloriosa para Portugal, que é conquistar um bocadinho de território, aqui mesmo no norte, que é o território de Kionga. Porquê? Porque era um território que estava ocupado pelos alemães e seria a nossa prova viva de que, assim, depois da declaração de guerra de 1916, íamos conquistar. Foi uma campanha difícil. As tropas vinham na maior miséria, eram desembarcadas e muitas delas vinham, ainda por cima, punidas de Portugal. Com o governo da União Sagrada, de que faz parte Afonso Costa, nomeia-se um grande militar, Garcia Rosado, o qual conhecia bem o território de que fora governador. Faz um estudo e diz: podemos defender em profundidade e podemos, no limite, se os britânicos colaborarem connosco, fazer operações junto à costa e chegar aqui a estas duas terras que aqui estão, Mikandani e Lindi, se os britânicos não apoiarem, se eu tiver sempre o apoio da Armada Portuguesa, uma operação terrestre e naval, e sempre junto à costa, esse será o máximo da nossa ambição. Mas Lisboa queria uma derrota completa. E assim, Garcia Rosado nem chega a vir para Moçambique. É desnomeado. Por razões políticas, vem o general Ferreira Gil, que também nada conhece da África, mas à chegada afirma com honestidade: não há condições no Porto da Amélia para receber os soldados, não há um ancorador para trazer os géneros, não há medicina para dar aos empaludados. Metade das expedições morriam. De Lisboa vinha a insistência no ataque em terras alemãs e os ingleses lançam-nos uma armadilha. Quando o general Ferreira Gil se preparava para fazer a tal operação, talvez ainda possível, de fazer um ataque limitado junto à costa, os ingleses atacam primeiro. E são eles que ocupam a cidade de Mikandani.
E ocupam e dizem mesmo, num dos relatórios que nós tivemos acesso, dizem mesmo para evitar que os portugueses venham reclamar alguma coisa depois. E lança-nos uma armadilha. Diz, olha, se querem mesmo ir, então vão aqui para uma coisa chamada Nevala, e é a direção a Massassi, que é uma zona completamente desprovida de recursos, árida, seca, com imensos problemas, com mosca, etc, por aí lá fora. E claro, e o general Gil diz que nem pensar, e emite-se para Lisboa, mas Lisboa vem em ordem, pá, avancem, não interessa, vão, que nós temos que participar na ofensiva. Tinha que correr mal. Tinha que correr mal. Foi um esforço muito grande da parte daqueles militares portugueses que ali perderam a vida. E conseguiram conquistar Nevala, é verdade. Mas, obviamente, não conseguiam manter Nevala porque não havia as tais estruturas logísticas, os caminhos de ferro, os caminhões, o apoio sanitário, a estrutura montada, e depois havia uma imensidade de força que nem sequer era coerente nem organizada. Houve ainda uma tentativa de ir para Massassi, morrem muitos oficiais, morrem muitos soldados, morrem muitos militares e recua-se para este lado. Os aliados continuam a pressão sobre von Lettow-Vorbeck e no Natal de 1917 os alemães vão entrar em Moçambique. E a história não acaba aqui.